Olá, eu sou o Dr. Diego Schadek, pediatra. Hoje a gente vai falar aqui de um tema muito importante, mas que é a base de tudo que a gente vai discutir no nosso canal. Por que procurar e acompanhar um pediatra de confiança da sua família? Tem muitos pais que acabam, ao longo dos anos, levando o seu filho somente quando o seu filho está doente, quando tem algum problema de saúde mais claro, até mesmo mais grave, e deixa de fazer o acompanhamento de puericultura, de rotina, às vezes já cedo, antes de 1 ano de idade. Mas é justamente alguém que conheça a sua família, o seu filho a fundo, que vai conseguir identificar desde os problemas orgânicos, mais relacionados à parte do corpo, até mesmo as questões de desenvolvimento mental e psicológico, ou seja, a mente do seu filho. Tudo isso, em uma consulta, muitas vezes a gente não consegue sentir exatamente como essa criança vive a sua realidade dentro de casa, dentro da escola, qual é o perfil dessa família, o que os pais pensam e, acima de tudo, querem para o desenvolvimento não só físico, mas principalmente intelectual, mental e cognitivo dos seus filhos. É aí que entra a puericultura e o acompanhamento do desenvolvimento infantil de qualidade. Quando a gente tem um desenvolvimento, eu consigo, desde muito cedo, identificar se essa criança tem fatores que são de risco, que agravam, que limitam o seu desenvolvimento, desde um bebê que fica muito tempo só no carrinho, muito tempo só no bebê conforto, com 2, 3 meses, tem pouco tempo para explorar o chão, para desenvolver a sua força, até mesmo tem pouco estímulo, tem pouco contato, tem pouca conversa. Um bebezinho de 2, 3 meses, ele está querendo já conversar com seus pais. E às vezes a gente percebe, até mesmo por uma questão de um perfil de psiquismo, de temperamento dos pais, que são pais às vezes um pouco mais calados, um pouco mais contidos, e a gente percebe que precisa dar aquele empurrãozinho a mais para a família ser um pouco mais apegada, um pouco mais afetuosa, de uma maneira tátil, de uma maneira palpável para o seu filho. Não que o vínculo, que o amor seja diferente, mas as pessoas têm maneiras diferentes de demonstrar o seu cuidado e o seu amor. Mas para um bebê, para uma criança que está com o seu potencial ali cognitivo, com as suas habilidades, aprendendo a perceber o mundo, a gente precisa realmente dar muito mais informação. Eles são esponjas, absorvem quase tudo que a gente faz, fala, absorvem a maneira como o ambiente se comporta. Mas sim, eles precisam de mais estímulo. Eles precisam muitas vezes uma carga maior de informação bem direcionada e intencional. Então, se eu entendo o desenvolvimento, entendo o ambiente dessa família, eu consigo dar soluções para essa família quando a gente encontra alguma falha, algum obstáculo no desenvolvimento, seja da parte física ou seja da parte mental e comportamental dessa criança. Eu consigo identificar atrasos precoces motores, eu consigo ver se um bebê é hipotônico, com 3 meses não sustenta o próprio pescoço. Eu consigo observar se essa criança tem algumas, às vezes até limitação física e precisa de uma liberação muscular. Eu consigo identificar muitas vezes se essa criança tem muito precoce uma PLV, que os pais acham que é uma cólica comum, mas na verdade já tem um abdômen muito distendido e essa criança está sofrendo desde poucos meses de vida e muitas vezes vai passar meses ou até mesmo anos sem um diagnóstico e com as complicações e sequelas que muitas vezes vêm de um diagnóstico não feito. Então, quando a gente fala de por que acompanhar com o pediatra, é justamente por isso. O pediatra que te vê uma vez a cada 3 meses, 4 meses num pronto-socorro, que na maioria das vezes não é o mesmo, ele vai tratar aquela gripe, aquela febre, aquela infecção de garganta. Mas essa avaliação é tão superficial, é tão rasa, que talvez um problema muito mais grave não vai ser diagnosticado. Quando eu conheço o desenvolvimento do seu filho, eu sei onde moram as barreiras. Eu sei que muitas vezes eu já estou em intervenção. Então, se eu tenho uma criança com dificuldade física, com dificuldade de hipotonia, de sustentar, de andar até mesmo, mas eu já identifiquei outros atrasos mais cedo, o que vai acontecer? Esses atrasos eu já estou encaminhando para um fisioterapeuta infantil, já estou encaminhando para um terapeuta ocupacional, que às vezes tem alguma dificuldade sensorial muito importante, e eu sei que mesmo quando essa criança está em intervenção e não melhora, algo muito mais grave, muitas vezes inclusive tem, isso facilita o diagnóstico e eu iniciar uma intervenção precoce, organizada, intensa, muito mais cedo. E a chance de a gente reverter esses atrasos também é muito maior. Quanto mais cedo na vida de uma criança, maior a neuroplasticidade,
mais eu consigo recuperar de atrasos. Quanto mais cedo, na prática, eu acelero mais rápido o neurodesenvolvimento, até mesmo o atraso, a gente faz um catch-up, a gente faz uma curva cada vez mais rápida, mais intensa, para eu conseguir deixar essa criança dentro de um neurodesenvolvimento típico, ou pelo menos dentro de marcos do neurodesenvolvimento típico. Quando eu entendo como que essa família está se organizando, eu consigo identificar também como que eu consigo ajudar para essa mãe, para esse pai não sofrer tanto. Porque não tem nada mais angustiante do que um filho que está demonstrando que não é uma criança típica, que tem atrasos, que já está passando por sofrimento antes de 1, 2 anos de idade, mas a família entendendo que a gente está num caminho de tratamento e de melhora desses atrasos e dessas dificuldades e de doenças eventualmente também associadas, alergias, doenças intestinais, doenças alérgicas, deficiências nutricionais que a gente vai abordar e trabalhar, essa família, ela, de certo modo, relaxa, ela fica menos ansiosa, ela fica menos aflita. E isso também é importante para a criança. Uma mãe em estado de depressão, em um transtorno de ansiedade exacerbado, um pai sobrecarregado, famílias muitas vezes que até por essas preocupações dormem menos, quando elas encontram um porto seguro, entendem que aquilo que precisa ser feito está sendo feito, o ambiente em casa fica mais leve. Fica mais leve de conduzir toda uma situação, seja de desenvolvimento típico, que os pais sabem que estão fazendo o certo e tudo que é ideal para o seu filho se desenvolver, quanto para as famílias que têm um diagnóstico já precoce, até mesmo antes de 1 ano de idade, mas entendem que sim, a gente não está deixando o tempo passar e os atrasos se agravarem. Eu entendo que como pediatra, a gente atua como guardião do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento da família, dos vínculos familiares. Quantas vezes a gente precisa dar aquele empurrãozinho, dar aquela pincelada em, às vezes, uma dificuldade do pai em saber brincar com a criança, e eu mostro que é plenamente possível a gente sentar no chão com os nossos filhos, descer ao nível deles, a mentalidade deles, e que isso é uma coisa mais gostosa do mundo. Não tem coisa melhor do que ver os nossos filhos brincando, interagindo e sendo as crianças que eles querem ser conosco. E quando eu faço isso dentro do consultório, com os pais que muitas vezes têm dificuldades, e todo mundo tem as suas dificuldades, ninguém é plenamente competente, ninguém tem um pleno potencial em todas as áreas da habilidade. Tem pessoas que são mais técnicas, mais rígidas, mais organizadas, mas a gente entende que a criança é um ser em plena construção e que eles estão realmente aprendendo a como se comportar, a como interagir, a como interpretar o mundo. E esse pai entende que é muito fácil fazer isso, mas às vezes ele precisa se condicionar a não pensar mais como adulto responsável que ele se tornou, mas naqueles 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, voltar a ser criança. É lindo de ver, tanto no momento que o pai percebe, quanto na consulta seguinte, que a gente vê o quanto aquela pessoa mudou como pai, como mãe. Por isso, a gente é um guardião do desenvolvimento da criança e até mesmo do pai e da mãe, como os pais que essa criança precisa ter. Eu gosto, é uma área de extremo prazer para mim, me dá uma satisfação enorme perceber como, às vezes, palavras simples, gestos pequenos que a gente faz no consultório, em 30, 60 dias tem um poder transformador incrível na vida dessas famílias. Mas eu preciso, acima de tudo, entender se eu tiver tempo, constância e realmente uma observação atenta. Isso a gente muitas vezes não faz em uma consulta, a gente se conhece ao longo de meses. Todo mês, nos primeiros ali 12 meses de vida, a gente está vindo aqui, passando 1 hora às vezes, conversando sobre os valores, sobre como essa família está lidando com os desafios, e a gente entende e conhece cada família como ela realmente é. Não é uma receita de bolo, não é teu filho precisa de X mais X e você vai fazer isso e vai dar certo, porque no fim das contas, a vida é muito mais complexa que 2 gotinhas de vitamina D, 5 gotinhas de ferro e teu filho está ganhando 30 gramas por dia. Isso é só o topo do iceberg, mas para que isso tenha real valor e não afunde, toda a base tem que estar bem ajustada. E é só dentro do consultório pediátrico, com um bom pediatra que tem uma escuta atenta, que você vai encontrar. Se você ainda não tem alguém, procure na sua cidade, na sua região. A gente tem uma geração inteira de novos profissionais e também ainda velhos guardiões, velhos bastiões
da antiga pediatria de 40, 50 anos atrás, que também olhava com carinho para essas famílias e para essas crianças. Quando a consulta não era uma consulta de 15 minutos que o plano de saúde, que a prefeitura quer que seja feita. Em 15 minutos eu mal vejo o que realmente está acontecendo de externamente mais simples do ponto de vista orgânico com uma criança. Encontre alguém que te dê segurança e que deixe você realmente no rumo certo do desenvolvimento dos seus filhos e também do seu desenvolvimento como pai e como mãe. Eu estou aqui, a partir de hoje, para te ajudar nesse caminho. Meu grande abraço e nos vemos em breve.